que é muito legal. Aliás, eu quero te agradecer de estar aqui com a gente hoje, porque eu acho super importante, Kleber, que a gente entenda a necessidade de você ter essa possibilidade de fazer denúncias se você tem algum tipo de deficiência relacionada à surdez. Por que eu estou te falando isso? Existem alguns projetos no nosso país. Vem aqui para mim um pouquinho para explicar um pouquinho melhor para você. Esses projetos, que já são desenvolvidos pelo governo, têm tentado implantar a necessidade de você poder fazer com que as pessoas possam fazer essas denúncias, só que acontece o seguinte, ainda está começando no Rio de Janeiro, é um projeto piloto, e essa empresa desenvolveu esse trabalho justamente para quê? Para que as mulheres possam fazer essas denúncias, principalmente quando elas mesmas são vítimas. Não podemos esquecer que nós temos uma população de mais de 10 milhões de pessoas com deficiência, de pessoas com surdez no país. Ô Kleber, obrigada de você estar com a gente. Me explica um pouquinho como é que surgiu essa ideia de vocês de fazer esse trabalho. Obrigado, Keila, obrigado pela oportunidade. A ideia nossa é de lançar primeiro nós lançamos o portal, né, o SOS Surdo. A gente teve algumas reuniões querendo implantar o sistema da HelpVox, que nada mais é do que uma central de intérprete de Libras, só que esses órgãos de defesa do consumidor fecharam as portas porque eles não tinham verba para isso. Meu Deus. Então, diante disso, a gente viu que os deficientes auditivos, as pessoas surdas, eles estavam à margem da sociedade. Então, aí nós criamos uma ferramenta gratuita, onde eles possam fazer as reclamações e a gente eles publicam essas reclamações no nosso portal e a gente encaminha essas reclamações para a empresa ou para o órgão que foi reclamado, que ele tem total direito de responder essa reclamação e se vai poder auxiliar o surdo ou não. Quer dizer, você faz uma reclamação, sei lá, de um produto. Daí eu vou gravar o vídeo, eu tenho essa deficiência, eu sou surda, eu gravo o vídeo em Libras, daí vocês vão passando para a pessoa porque tem um intérprete sempre. Não, a pessoa ela pode enviar o vídeo em Libras, a gente traduz esse vídeo de Libras para texto e encaminha direto para a empresa reclamada. Certo. Ou vice-versa. A pessoa, se for um surdo alfabetizado em português, ele pode mandar em mensagem de texto. Entendi. Entendeu? E esse portal foi lançado há 2 anos, dentro da pandemia, e já consta com mais de 2.000 reclamações atendidas. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão da violência contra a mulher. Porque eu fiquei pensando o seguinte, se você sofre uma violência e você tem a incapacidade de ouvir, então você tem que ter essa transmissão para denunciar também. É diferente de eu sofrer essa denúncia e ligar. Exatamente. Como é que é feito esse trabalho? Esse trabalho, a gente abriu um canal faz exatamente 1 semana, né? A gente tentou abrir ele no dia da Lei Maria da Penha. Então foi na semana da Lei Maria da Penha, né? Em comemoração a esse dia histórico para a mulher brasileira. A gente lançou essa ferramenta dando a oportunidade da mulher surda que estiver sofrendo algum tipo de ameaça, algum desconforto, que encaminhe para nós a denúncia. Que ela mesma denuncie. Que ela mesma denuncie, ela tem essa autonomia. E aí a gente vai encaminhar isso aos órgãos responsáveis. A gente não vai resolver o problema dela, a gente vai ajudar a resolver. Entendeu? Nós vamos dar um apoio, que é uma coisa que é muito difícil eles terem hoje. Eles vão numa delegacia, acredito que em São Paulo só tem uma delegacia com atendimento em Libras. Então isso está muito cru ainda no nosso país. Então a gente vai ajudar eles a poder fazer essas denúncias e poder resolver o problema delas. Se uma pessoa normal já tem problemas para fazer uma denúncia, já tem os seus medos, imagina uma pessoa com deficiência auditiva. Quer dizer, são 2 trabalhos, né, Kleber? Você recebe a denúncia, recebe o vídeo. Exatamente. Né? Porque a pessoa manda o vídeo para vocês. Daí sempre tem um intérprete para receber esse vídeo, que é uma pessoa que fica ali checando o site, o aplicativo o tempo inteiro. Exatamente. Nós temos uma central de intérprete de Libras, que é a HelpVox, que é outra empresa nossa, com 300 intérpretes. Então a gente sempre traduz isso para o português e encaminha para os órgãos competentes. Daí vocês entram em contato, por exemplo, você entra em contato com a pessoa que passa por um problema, com a pessoa que é surda, e pegam todos os detalhes e encaminham para fazer a denúncia. Exatamente. Vocês encaminham para a delegacia? A gente encaminha, auxilia ela a encaminhar. Entendeu? Vá até a delegacia, use uma videochamada conosco, na frente do oficial. Então a gente dá todo esse auxílio para eles. Quer dizer, vocês fazem a ponte para essa denúncia, né? A gente faz a ponte, é uma plataforma totalmente gratuita.
E você sabe uma coisa que é interessante? Porque a gente deixa essas pessoas que têm alguma deficiência à margem de tudo, né, Kleber? Sem perceber, não é uma coisa proposital, mas sem perceber a gente se esquece completamente dessa população que quando eu fiz a pesquisa, gigante. Se for pensar bem, 10 milhões de pessoas é muita gente, né? É muita gente e é uma deficiência totalmente invisível. Se você olha o surdo na rua, você não consegue distinguir ele. Um cego você já consegue perceber que a pessoa é cega, um cadeirante você consegue perceber. Agora um surdo é uma deficiência totalmente invisível. Então ele não consegue fazer uma reclamação que o cartão de crédito dele foi clonado, ele não consegue fazer um pedido num delivery. Ele não consegue porque a turma pensa, mas o surdo, ele fala português. Nem todos. Libras, que é língua brasileira de sinais, é a segunda língua oficial do nosso país. E muita gente não sabe disso. Então a comunicação deles é essa. O Edilson é surdo ou não? Não, o Edilson é ouvinte. Ô Edilson, como é que você começou a fazer esse trabalho? Bom, eu comecei há muito tempo, na época de colégio, tinha alguns amigos surdos que começaram a me ensinar a língua de sinais. Desde lá nunca mais consegui sair porque é uma língua apaixonante. Mas aí você começou a fazer para ajudar as pessoas também? Sim, a princípio Ou primeiro eu nem sabia... para você entender? Não, a princípio foi para se comunicar mesmo, porque eu achava uma língua muito interessante. Quando eu percebi, eu já estava ajudando as pessoas surdas, sem saber que eu podia transformar isso numa profissão, né? Então foi um começo muito, assim, despretensioso e depois eu transformei isso numa profissão. Que legal isso, né, Kleber? Agora me fala uma coisa, nessa uma semana que vocês estão abertos já para receber as denúncias de violência contra a mulher, vocês já receberam alguma? Nós recebemos alguma muito tímida, no qual a gente... Tímida? A pessoa, ela deu indícios, assim, aí a gente está entrando em contato para saber se ela precisa mesmo de alguma ajuda. Ela mandou um textinho pra gente, a gente achou muito tímida ainda. As pessoas às vezes têm receio, né? Então, essa pessoa não sabe muito bem como é que vai funcionar, já passa por um problema sério, pensa, meu Deus, se ninguém me ajuda, eu vou fazer isso, vai ficar pior ainda, né? Exatamente. E daí você percebe que, por exemplo, nas denúncias de um modo geral, são mais mulheres que pedem ajuda ou homens e mulheres? Essa ferramenta específica que a gente lançou da Lei Maria da Penha é só para mulheres, né? Mas a gente tem... As reclamações, a maioria são contra bancos, são contra hospitais, que não têm acessibilidade, né? Então, farmácias, por exemplo, uma outra tecnologia que a gente lançou agora é para traduzir para a língua de sinais a bula de remédio, os rótulos também de alimentos, porque existe surdo celíaco, existe surdo alérgico e as pessoas não se tocam sobre isso, elas não se sensibilizam com isso. E existiram casos até de óbitos já, de um médico não entender o que o surdo estava pedindo. Meu Deus ele do céu. fornecer uma medicação, essa medicação não era apropriada para aquele paciente, que era surdo e alérgico, e ele foi a óbito. Então isso é muito importante, é por essa causa que a gente luta. Agora, quando vocês fazem essa ponte, por exemplo, no que diz respeito à mulher e à violência doméstica, tem um advogado na história que faz isso? Ou são os profissionais que vocês selecionaram mesmo que já podem ajudar e entrar em contato com a delegacia da mulher? Eu estou te perguntando isso por causa da burocracia. Sim. Acho que, como você falou, até para a gente fazer uma denúncia, é muito burocrático esse passo a passo, infelizmente. Daí acaba sendo mais burocrático ainda ou através das pessoas dos profissionais que vocês têm, isso é facilitado? Não a gente está facilitando a linha para resolver o problema, só que não é fácil. Por quê? O escritório de advocacia que quiser trabalhar com isso precisa estar apto a receber a mensagem em língua de sinais. Precisa ter alguém. Precisa ter um intérprete. Para isso que a gente tem a nossa outra empresa, que é a HelpVox, que pode auxiliar isso. Eles podem contratar a HelpVox e aí esse surdo ele pode fazer o atendimento, o nosso intérprete pode fazer a intermediação do surdo para o advogado. Mas Entendi. Isso é um livre-arbítrio da pessoa que está reclamando e não nós. Quer dizer, você tem todo um trâmite para poder fazer dar certo todo esse processo, né, Kleber? Exatamente, é uma questão de empatia, né? Kleber, por que vocês começaram esse projeto? Você conhece alguém? Eu comecei esse projeto por causa de um parente surdo que eu tive e que teve um problema de saúde, e aí eu me sensibilizei pela causa e entramos de corpo e alma nessa solução. Você percebeu, né? Porque é o que eu falei, a gente percebe quando a gente tem alguém mais próximo, né? Exatamente. Porque senão passa, é como buraco na calçada.
quando uma pessoa que tem uma deficiência motora, a pessoa não consegue caminhar ali ou não consegue, muito menos, não consegue caminhar, muito menos com a cadeira, né? Daí a gente começa a perceber por causa de alguém que a gente sabe que está vivendo aquilo, né, Kleber? Exatamente. Um carro quebra na rua, ou um carro quebra na estrada. Você vai nas rodovias daqui, pelo menos de São Paulo, as rodovias são as melhores do Brasil. Você vai na rodovia, tem aquele totem para fazer um chamado do SOS. Ai. Como que o surdo vai escutar? Como que ele está sabendo? Então, são tecnologias... Que ainda não foi resolvido isso daí, né? Não foi resolvido, por isso que nós criamos o SOS. Se não me engano, o metrô tinha criado. Será que funciona ainda? Não tem. O metrô não tem ainda. O metrô não tem. Houve cotação. Eles tentaram, depois às vezes até fizeram um algum toque. mockup, exatamente, mas ainda não tem. Muitas empresas ainda, tem uma reclamação no SOS Surdo que é muito, muito engraçada. A gente até deu uma entrevista numa outra emissora. Engraçada não, é triste. Porque uma empresa, uma concessionária de energia, no qual a surda estava reclamando da conta de energia dela, ela queria contestar, que é um direito dela. Lógico. A concessionária de energia pede para ela ligar no 0800. Como que um surdo vai ligar para o 0800? Gente, ou seja, é um absurdo, Então, é porque é um padrão, né? Exatamente. O padrão é você ligar no 0800. 0800. Não, nós temos, e eles ainda responderam para a emissora. Nós temos um canal para atendimento ao surdo, é um 0800. É lamentável um negócio desse, né? E o da violência contra a mulher, tá aí na tela para você também o banner que eles fizeram justamente para esclarecimento, porque uma coisa também que é interessante, às vezes você tem essa deficiência e você sabe de algum caso de violência, também pode denunciar, né? Claro. A gente está disponível, a gente está aberto para todos. A gente quer resolver o problema deles. A gente não quer ser aqui uma empresa que vai trabalhar contra os órgãos, pelo amor de Deus, não é isso. A gente quer que o surdo tenha o direito igual um cidadão comum tem. E outra coisa que eu quero te perguntar, existe um passo a passo para eu utilizar o sistema? Por exemplo, eu tenho essa deficiência. Como é que é feito esse passo a passo? Tudo isso no nosso portal tem um vídeo passo a passo de como fazer a reclamação em Libras. Ou seja, só gravo o vídeo fazendo todos os gestos da língua de sinais. Isso. E encaminho dentro do próprio portal, eu tenho o caminho... Tem o caminho para encaminhar direto para o portal. encaminhar. Exatamente. E tudo de graça. Tudo gratuito. Olha, eu vou deixar o contato para vocês. Kleber, obrigada por você estar com a gente. E eu acho que é muito importante que, mais do que tudo, você entenda da necessidade da gente começar esse processo de inclusão no nosso dia a dia. Porque muitas vezes, como o Kleber explicou para a gente, nós nos esquecemos da necessidade que essas pessoas têm, e elas são milhões no nosso país. Não existe, pelo IBGE, a separação de homens e mulheres com esse tipo de deficiência, só o geral, que são 10 milhões. Mas se vamos colocar metade da população sendo mulher, já são 5 milhões, um pouco menos, ainda assim é muita gente. Você pode ajudar também, quando você ajuda as mulheres a tentarem fazer esse caminho, a terem coragem de fazer esse caminho, porque tem gente que não denuncia também, porque tem mais medo ainda do que uma mulher que não tem nenhum tipo de deficiência, né, Cléber? Exatamente, até porque ela pode sofrer represálias. Sem dúvida. Dentro da sua própria casa. Então é um trabalho delicado que a gente abriu o canal e agora a gente vai mensurar como as denúncias vão vir, como as chamadas vão vir, e a gente vai criando ferramentas para tentar resolver o problema deles. E uma coisa que é importante lembrar é que é totalmente sigiloso, né, Kleber? Totalmente Quem sigiloso, manda esse sim, vídeo sim. não corre nenhum risco de cair nas mãos erradas, para a pessoa ficar com mais medo ainda. Tudo dentro da LGPD. Olha, tá aí o contato na tela da empresa, que é o HelpVox, tá aí na tela para você. Lá no site tem todo esse passo a passo, o vídeo, tudo direitinho para você entrar em contato com eles. helpvozconnect.com.br. Você não deixe de denunciar. É muito importante que você aprenda a usar essa ferramenta para fazer as denúncias, não só de violência contra a mulher, mas também reclamações mesmo, para que você seja atendido tão bem quanto qualquer um de nós. Isso é o mais importante. Obrigada, viu, Kleber? Obrigada pela viu, oportunidade. Edilson? Obrigado. Uma alegria ter vocês aqui com a gente. Obrigado. Volta sempre para trazer mais novidades para nós. Estamos Uma à alegria disposição. mesmo.